É inacreditável como é a quantidade de opiniões alheias sobre a nossa vida, né? Eu estava conversando essa semana com a minha mãe sobre esse assunto, de como as pessoas opinam sobre o nosso contexto de vida, sobre atitudes que nós temos, sobre as coisas que acontecem de forma tão incoerente, sem ao menos conhecer, ou ao menos entender, ou ao menos ver lados da vida, sabe? Da pessoa, e apenas aponta o dedo e fala tal coisa, você é tal coisa, você faz tal coisa, e você tem que fazer tal coisa, mesmo se a pessoa sem saber o que está acontecendo, ou o que aconteceu, ou o que já vem acontecendo. Entende? Cara, isso é muito comum na vida do brasileiro. É inacreditável como o brasileiro acha que tem a capacidade de apontar erros ou apontar defeitos ou qualidades na vida de alguém sem ao menos conhecer ela direito. Isso é algo que aconteceu comigo essa semana, já aconteceu várias vezes, mas em especial essa semana, porque eu sempre converso com meus alunos, são vários alunos, né? Por eu ser professor, muitas pessoas vão aparecendo na minha vida e às vezes a gente vai tendo assuntos, né? Nunca sobre minha vida pessoal, porque eu não abro muito assim ela com pessoas aleatórias, mas às vezes com as pessoas mais chegadas, né, a gente acaba comentando um assunto ou outro. E eu percebi como as opiniões das pessoas são válidas de acordo à vida que elas levam. Deu para me entender? Sim. Exemplo. Uma pessoa que você admira, que está num patamar que você quer chegar, não digo financeiramente, eu digo de caráter, eu digo de família, de atitude, como pessoa, como homem ou mulher, te dá um toque, fala, pro, Alan, essa parte aqui eu acho interessante isso, ou você pecou nisso, ou tal coisa, ou isso aí é legal, faz tal coisa, ou não é legal, faz tal coisa. Você entende que esse toque, ou esse puxão de orelha, ou esse elogio, vem de forma muito mais agradável a você, ainda mais você conhecendo a índole da pessoa. Agora, exemplo, se uma pessoa que você sabe que ela não é madura o suficiente, tem atitudes até infantis ou incoerentes com o que ela diz que a vida dela é, ou ela está num patamar no mesmo que o seu, talvez, ou até abaixo, dependendo dos contextos, você entende que você entende como afronta você? Não sei se você está me entendendo. Dependendo da pessoa que te der um conselho, às vezes pode até ser um conselho bom, você vai digerir de duas formas diferentes. Porque uma, ou você admira, ou você não admira a pessoa. E no meu caso, não, de vários casos, né? Mas em específico desta semana que aconteceu, essa semana não, semana passada, uma pessoa que eu não admiro, de vida assim, mas eu tenho um apreço pela amizade e tudo mais, mas sei que são coisas, tem coisas incoerentes e tudo mais, não vem ao caso da pessoa. Em um assunto que estávamos conversando, ela apontou para mim e falou: Nossa, você precisa amadurecer. E eu, por entender o estilo de vida dela, o jeito que ela leva a vida, o jeito que ela conduz as situações da vida dela, eu olhei para ela e falei: Meu Deus, essa pessoa tá falando isso para mim? Entende que talvez seja um conselho bom, mas alguém que você entende que não tem um contexto que você admira ou que você queria ter, fala isso e você já meio que fica na defensiva, fala, cara,
o que você está falando. Entende? O que você conhece para falar isso? E aí você entra numa defensiva. E isso é muito louco. Ou nós, pelo menos eu digo por mim, não posso dizer por todos, eu já reconheço quem eu sou graças a Cristo. Graças a Cristo que me transformou, mudou muitas atitudes e hoje eu tenho uma vida bem melhor do que eu tinha antes. E entendo a transformação que eu tive, saca? E quando alguém vem falar alguma coisa, sabe? Nesse contexto, assim, a gente acaba olhando e ficando, cara, quem é você, velho? Mas se uma pessoa, assim como eu citei no primeiro exemplo, que você admira, fala isso pra você, você no mesmo momento começa a repensar. Começa a falar, caraca, essa pessoa realmente tem razão, talvez. Entende? Porque as visões de ambas são diferentes. Eu tenho da minha visão que a pessoa do seu mesmo patamar ou abaixo tem uma visão mais limitada, talvez, que a sua. Ainda mais se ela não te conhece. Então, o que eu tiro de tudo isso, em 6 minutos gravados, é que existem opiniões que a gente não deve ouvir. E isso conversando com a minha mãe, e ela falou isso pra mim também, que existem coisas que a gente não deve dar ouvidos. Existem pessoas que a gente não deve ouvir. Talvez você pense que de todo esse vídeo eu estou sendo uma pessoa, pode ser soberba, mas não. Eu estou falando que você conhece quem você é, e você conhece o seu lugar, você conhece quem você se tornou. E não é qualquer pessoa que vai dizer o que você precisa, o que você não precisa fazer, entende? A nossa mente precisa aprender a dividir aquilo que é bom e aquilo que não é para nós, para a gente não pesar a nossa consciência com conselhos ruins, com pessoas que não conhecem a sua vida, nem o seu contexto, cara. Não sabem, nem talvez as pessoas te conheceram lá atrás e hoje não sabem quem você é e te julgam por quem você foi. Entende que você está num novo lugar, é uma nova pessoa, tem novas atitudes. E você vê que as mesmas pessoas que estão te apontando o dedo não saíram um passo, ou deram apenas um, ou não deram nenhum do local que elas estavam. E eu não digo, novamente, sobre vida financeira, sobre vida objeto, sobre objetificar as coisas. Eu digo sobre caráter, eu digo sobre transformação, da pessoa se tornar uma nova pessoa. E eu lembro que eu fiquei chateado, porque foi uma pessoa que eu conheço há muito tempo e gostava dela. E ela jogou um balde de água fria em mim, porque eu fiquei, cara, mas por que ela tá falando isso? Sendo que ela nem se deu o direito de conhecer quem eu sou hoje. E eu fui conversar, eu falei, nossa mãe, aconteceu isso, isso, isso. E a mãe falou, visto a vida que a pessoa leva, ela não pode falar nada. E às vezes, essa pessoa somos nós também. Então, a gente tira duas lições. Uma que a gente não precisa ouvir conselhos ruins e nem digerir eles. E outra, a gente precisa guardar a nossa língua às vezes. Que quem somos nós também para dar conselho na vida alheia dos outros?
Obviamente, tudo deve ter um contexto. Entende? Então, nunca opine sobre a vida alheia dos outros. Entenda que cada um tem um contexto e talvez dentro do contexto que você domine, você pode sim falar alguma coisa. Mas se é a vida alheia, cara, se é sobre casal, vida dentro do lar, a vida financeira dele, silêncio. Beleza? Eu acho que isso que aconteceu comigo talvez esteja acontecendo com você e você esteja, pô, cara, não tô entendendo, mas às vezes você não tá interpretando ou sabe que isso é chato, que você consiga aprender com isso. Beleza? Tamo junto. Deixa seu like, se inscreve, comenta aí se aconteceu isso com você também. Você quer treino personalizado? Aqui na descrição também, entre em contato comigo sobre treinamento, tudo. Pode ir lá, baixar os PDFs, tem todas as informações e aí é só meter bala. Tamo junto e até a próxima.